Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma semana que estamos juntos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Mais uma aula, nossa 7ª aula remota, né? Com o subtema urbanismo, porque o urbanismo ele tem muita coisa para se trabalhar, né? Então, a cada etapa eu vou apresentando os subtemas do urbanismo. E gostaria de dizer a vocês que é com muito prazer de estar aqui com vocês nesse novo normal, né? Nós estamos escutando muito essa palavra novo normal. O que seria esse novo normal, né? Essa nova forma de trabalharmos juntos. Eu aqui na minha casa e vocês aí. Né? Não vai ser nem tão cedo que o processo vai voltar ao normal, né? Então, a gente deve se acostumar com essa nova vida, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre conurbação, né? Uma palavra meio difícil de falar, conurbação. O que seria a conurbação? Vamos lá para esse exemplo que eu coloquei para vocês. A área urbana, que é uma cidade A, e a cidade B. Você veja que elas estão distantes uma da outra, né? Então, dentro desse primeiro exemplo, dessa configuração aí, existe o espaço que nós chamamos de área rural, né? Onde essas cidades são separadas por essa área rural, né? Então, com o tempo, muitas vezes pelo histórico da cidade, por haver indústrias, por ela ser uma cidade considerada turística, ela vai começar a se expandir, porque geralmente essas cidades ela atraem muitos habitantes, né? E gera muito dinheiro, comércio. Então, com o tempo, o que é que vai acontecer com essas duas cidades? Elas vão se juntar no segundo exemplo. Veja que tem A, B e a C. Houve uma junção, né? É o que nós chamamos de área conurbada. Quer dizer, a junção dessas duas cidades se dá a conurbação, né? Por conta de quê? Por conta da atratividade do emprego, do trabalho, né? Porque se é uma cidade promissora, aí ela vai atraindo vários habitantes para se morar, beleza? Vamos lá. Como Alagoas não tem essa área, né? A cidade de Maceió não tem essa área conurbada, aí eu trouxe o exemplo de Recife. Recife e a conurbação. Veja aí o mapa da cidade de Recife, né? Nós temos Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista. Essas 4 cidades litorâneas. Você veja que Jaboatão está na área preta, a extensão da cidade de Jaboatão. Recife, a área branca. Olinda, azul e Paulista, vermelho ou verde. Então, você vê que essa área ela está toda conurbada, quer dizer, há uma junção de uma única cidade. Quem está no Recife, ele não sabe onde começa e termina essas cidades, por conta da quantidade de construções que existem entre elas e também as ruas. O que é que nós temos de informação sobre a cidade de Recife?
Atualmente, os novos empreendimentos do Complexo Industrial Portuário de Suape, no Eixo Sul, que é Jaboatão, o polo farmacoquímico e a implantação da Fiat ao norte e a cidade da Copa, no Eixo Oeste, reforçam essa tendência e intensifica a dinâmica metropolitana, gerando maior pressão sobre a cidade, núcleo central da metrópole do Recife. Então, geralmente, a conurbação se dá em uma metrópole, porque foi a partir da metrópole que houve essa expansão das cidades, essa junção, que nós chamamos de conurbação, certo? Então, vamos aprender que conurbação é a junção de duas ou mais cidades. A gente não sabe onde começa e nem termina as cidades, né? Elas se juntam tanto. Veja que nesse mapa, essa área está toda tomada por uma área cinzenta. Isso significa dizer que são as construções. Vamos agora para o conceito de região metropolitana. O que seria uma região metropolitana? São várias cidades ao entorno de uma metrópole. Então, eu trouxe aqui um quadro de 10 metrópoles, de regiões metropolitanas. Veja como é. Quanto mais influente for a cidade, mais quantidade de município ela engloba, encabeçando as cidades de região metropolitana. Nós temos São Paulo com 39 municípios, 39, que esses municípios, o total de habitantes em 2010 foi de 19.683.975 habitantes. Aí, como nós estamos tratando da região Nordeste, nós temos Recife, Fortaleza e Salvador. Recife com 14 municípios na região metropolitana, Fortaleza com 15 municípios, Salvador 13 municípios, certo? Então, essas áreas, né, é chamada de região metropolitana. Quer dizer que são municípios que estão perto da metrópole, que com a dinâmica da metrópole, esses municípios, eles sentem, eles são influenciados pela modernização, pelo fluxo de pessoas que vivem na metrópole. Vamos para o próximo exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos trazer para a nossa realidade, a realidade de Alagoas, região metropolitana de Maceió, né? Maceió, no conceito de geografia, ela diz assim, que uma metrópole, uma cidade só pode ser considerada uma metrópole quando ela tiver mais de 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão. Mas como Maceió é a capital de Alagoas, ela já recebe, mesmo sem ter a quantidade de habitantes, ela recebe toda essa, ela recebe esse título de regiões de metrópole. E qual é a região metropolitana de Maceió? A região metropolitana de Maceió compõe de 13 municípios. Nós temos Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Messias, Murici, Paripoeira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba.
são as cidades chamadas de região metropolitana. O que é isso? São cidades que têm influência, que recebem influência da cidade de Maceió. Aquele vai e vem de pessoas que se deslocam frequentemente, cotidianamente, os serviços de Maceió, certo? Aí até São Luís também temos essa frequência em que os alunos, além dos cidadãos comuns, nós temos também os alunos, né, que saem da sua cidade de São Luís do Quitunde para estudar, né, na cidade de Maceió. Então, São Luís, pela sua distância, ela ainda não está na área de região metropolitana, mas São Luís, com certeza. Quantos profissionais da educação, da saúde, né, da assistência social e de outros órgãos, da prefeitura, da usina, né, não se deslocam, moram aqui em Maceió e vai e vem todos os dias. Que para isso, esse processo de vai e vem todos os dias da população é chamado de migração pendular, o pêndulo de um relógio que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então ele vai e vem, ele não mora em São Luís, mas essa frequência, né, faz com que a proximidade em torno de 60 quilômetros de distância, né, é possível esse fluxo de pessoas, de ir e vir, né? Então nós temos quem como referência? A Barra de Santo Antônio, vizinho a São Luís do Quitunde, como uma cidade de região metropolitana, certo? Vamos lá ver a população. No ano 2000, tá vendo o conceito que eu falei para vocês? A população dessas 13 cidades, no ano 2000, se dava 989.182 habitantes. Em 2010, essa população aumentou para 1.156.364 habitantes. Em 2018, ela subiu para 1.330.291 habitantes, né? Essa área, esse conjunto de cidades. Vamos para o próximo conceito, cidades globais, né? O que é uma cidade global? Ela é conhecida como uma metrópole mundial. São grandes aglomerações urbanas que funcionam como centro de influência internacional. Então, quer dizer que todos os serviços, prestações de serviços, bancos internacionais, empresas internacionais são como é que se diz? Tem dentro das cidades, né? Pertence, como é que se diz? Esqueci a palavrinha que se fala, né? Essas indústrias têm filiais, né? A filial dela existe dentro das cidades globais. E no Brasil, nós temos 2 cidades globais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tendo São Paulo, é uma cidade, São Paulo existe o estado de São Paulo e a cidade como capital, São Paulo. E São Paulo, ela é a cidade
chamada financeira do Brasil. Ela é a capital financeira do Brasil. Nós temos a capital do Brasil, que é Brasília, mas São Paulo, pela sua grande influência, pelo seu potencial econômico, São Paulo é a primeira cidade da América Latina. Quer dizer que são 13 países da América Latina em que São Paulo, né, que não é capital do Brasil, ela é considerada a cidade mais importante da América Latina. Ela é considerada a cidade econômica da América Latina. Tá vendo como São Paulo tem uma grande influência? Então, São Paulo ela é conhecida mundialmente pelo seu poder, né? Então, muitas pessoas, muitos empresários do mundo todo, vamos dizer, o governo de vários países, eles querem investir no Brasil e a primeira cidade que ele olha é para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, né? Porque lá é quem abriga as grandes empresas, centros tecnológicos, as melhores faculdades, né? de nome, a PUC, qual é a outra? A PUC, a outra universidade é a Unicamp, USP, a USP é a universidade de referência, né, no mundo todo. Quem se formar na USP pode ter um emprego já certo. Então eu trouxe para vocês pela imagem de satélite, né? O satélite, essa imagem escura aí, com vários pontos de luzes, né? Para você ver a influência. Então, nós temos essa área maior de luzes, São Paulo, né? Ao sul e ao norte, nós temos a cidade do Rio de Janeiro. Essas luzes à noite. Tá vendo o poderio que essas duas cidades têm? Né? Então, daqui a um tempo, vamos dizer que daqui uns 5 a 10 anos, essas duas cidades que pertencem a estados diferentes vão haver uma conurbação. E já diz a geografia que isso é uma área conurbada pelo grande fluxo de carros e pessoas, área comercial que liga esses dois estados, né? Então, várias cidades estão crescendo em torno da Via Dutra, que é a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, certo? Então, nós vamos terminando por aqui, né? Falando sobre conurbação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, dessas informações, né, que é muito importante, né, a gente saber que a gente não deve viver num mundo aleatório, a gente tem que conhecer, né? Então, hoje vocês aprenderam o que é uma conurbação, que são duas cidades ou mais, em que existe uma construção, várias construções ligando, né, a área urbana, a área rural deixa de existir, né, e vai crescendo até elas se juntarem, né? E outra informação aí, veja também que dá para vocês perceberem, né, esse mapa aí, São Paulo e Rio de Janeiro, logo acima. Tá vendo que existe uma área verde ainda de natureza, mas essa área marrom são áreas construídas, né? São várias cidades que existem nesse complexo, nessa ligação, certo? Então,
Então, nós vimos também região metropolitana e cidade global, certo? Então, uma boa aula para vocês. Até a próxima.